Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estamos começando mais um canal Descascaralho. E hoje o tema, para variar, é um tema polêmico, né? Vamos falar hoje sobre a legalização da maconha. Diz aí, Ricardo. Olá pessoal, é isso aí, Luzia. Hoje o programa é um tanto quanto complexo. O negócio é meio pesado. Uns gostam, outros não, mas cada um vai ter que dar a sua opinião aqui. Eu esqueci. Brincadeira. O negócio é o seguinte, o Douglas sentava aqui no colo do menino, ele não está mais com a gente, né? Ele infelizmente deixou esse canal. Ele teve coisas melhores para fazer, então a gente gostaria de prestar uma homenagem aqui em todo momento que você passou com a gente, entendeu? Todos os 2 vídeos que acabou com a gente, não vai passar em branco, não vai cair em esquecimento, entendeu? Agora estamos conversando no canal Descascaralho, um tema polêmico, sem integrante. Douglas, roda a vinheta. Vai! Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Bom pessoal, o tema da semana hoje é um tema muito complicado, muito complexo. Hoje nós vamos falar sobre a legalização da maconha. Se você é a favor, se você é contra. Então, cada um vai dar a sua opinião aqui. Correto, pessoal? Isso aí. Beleza. Chegou a hora de a gente falar do momento mais informativo do canal. O resumo da semana. É isso aí, o resumo da semana. A gente sempre costuma falar que tudo que você não viu ou não entendeu durante a semana, a gente vai mostrar agora no resumo da semana. Aí, agora eu peguei a sua frase aí. Resumo da semana. Aprendi. No canal Descascaralho. Vai! Eu gostaria de lembrar aí, cara, no último vídeo, o Ricardo entrou no assunto sobre o excelentíssimo senhor Joaquim Barbosa. Teve privado de exercer suas funções aí. Nós reclamamos sobre isso no último vídeo, da semana passada, né? Gostaria de parabenizar agora a OAB, porque reconcedeu os direitos que ele tinha antes e que tinha sido perdido. Então, parabéns aí, OAB. Feito por onde, hein? Maneiro, isso aí. Maneiro, OAB. Porque, sem te cortar aqui, Léo, o cara fez tudo por esse país, entendeu? Eu acho que isso aí não foi merecido a ele, não. Beleza, mas agora está resolvido. Espero que ele bote mais vagabundo na cabeça. Com certeza. Seguinte, cara, após essa notícia aí, onde foi parabenizado a OAB por suas ações, ou essa semana, Domingo, nesse domingo fim de semana? agora, vai ser o segundo turno, né, das eleições. Tem um vídeo maneiro que tá rolando aí na net, mas a gente vai compartilhar aqui também, que seria muito interessante de vocês assistirem. Com certeza. Como é que é, Ricardo? Como é que foi o vídeo? Explica pro pessoal aí. Esqueci o vídeo. O vídeo é o seguinte, foi achado numa cidade, que eu não vou lembrar agora. Sim, isso aí, pô. Eles acharam, eu até mandei o vídeo pra ele. Menino, pô, não, porque a gente tava falando e às vezes Só faltou o negócio estalo. complica aqui, né? O estalo. Foi encontrado numa cidade, o rapaz, ele filmou e tudo com a esposa, dentro de casa. Ele encontrou na lata do lixo um pendrive e aquele livrozinho que vem Os com os mesários. nomes, que o mesário tem que ficar.
Os comprovantes, Agora, os comprovantes. não, fora os comprovantes. Então eu quero saber quem é que vai dar conta disso aí, porque o cara tá lá, não sei se ele foi pro TSE, se ele foi pra onde ele foi, TRE, TSE, pra onde ele foi, pra ver se esse negócio aí, o mesário responsável por aquele livro ali, por aquele pendrive, ou seja, por aquela urna eletrônica, que não vale de nada, aquilo ali é mais falso que nota de R$9, se teve um desfecho legal, se a Polícia Federal fez, porque Dilma também já acabou Foi jogado no lixo, cara. Incrível isso. jogado fora. Um comprovante de votação, cara. Jogado no lixo. Eu imagino o que vai acontecer agora nessa eleição. Então eu quero Segurando saber. a onda pra a gente estar aqui, não pra fazer nenhuma campanha. Né? Não, lá não estamos fazendo campanha não. Só que só também passando por cima de fatos e mostrando. Com certeza. Pera aí, pô. Ah, eu acho que essas urnas são muito seguras. O fato do Brasil ser o único país onde a eleição é totalmente informatizada é um acaso. Alguma coisa tem errado. Não, Engraçado que fizeram uma pesquisa aí, né? Os melhores hackers são brasileiros também. Não, mas isso é um acaso, aquilo ali não tem... Não tem falcatrua. Não, claro que não. 100% seguro. Boa a camisinha. Ai, Bruno! Fica de lado pra ver o tamanho. Nossa! É verdade. É o seguinte, vamos assistir esse vídeo aí e a gente já volta. Ô Loares, tá gravando? Ô Loares, olha o que achamos aqui na rua jogada, eleição 2014. Todo o material do mesário aqui na Vila Rosa. Nós encontramos o pendrive, os livros, onde consta o nome e a foto dos eleitores. 2 livros, ô Loares. E todo o extrato que deveria ser mandado para o TRE está aqui nessa sacola. O que será que aconteceu, Loares? Se quiser saber, vamos junto, descobrir o que foi. Seguinte, depois de assistir o vídeo maravilhoso, né? Do Realidade Brasileira, acho que não é mostrado na televisão, né? A gente acha que no submundo informático. E o seguinte, notícia da semana, como é que foi o caso lá da ambulância? Uma notícia, mais uma notícia da semana, né? Tivemos aí em Mato Grosso do Sul. Continua, que é Mato Grosso. Mato Grosso. É o 27º Mato estado. Grosso vai cantar nessa porra. Jurei mentiras e sigo sozinho. É o 27º Puta que o estado. Pokémon caiu. Mas todos nós sabemos que são 27 estados e mais o Distrito Federal. São 28 unidades da federação. Volta. Vamos continuar aqui na notícia da semana. E agora é o seguinte, como é que foi aquele lance lá da ambulância lá? Foi um caso bem interessante, né? Um jovem acidentado, esperando atendimento, foi atropelado pela ambulância do SAMU, que estava proposto a atender. Peraí, vamos explicar direito. O cara sofreu um acidente, ligaram para a SAMU, estava aguardando atendimento. E aí a própria ambulância atropela o cara. Eles alegaram que a sinalização ali não estava boa. Mas aí o cara estava esperando atendimento e piorou a situação. Aí foi bom, hein? Já tá ali mesmo, né? Faltava só a ambulância não prestar os primeiros socorros ali, né? Que atropelou. Já que eles já foram, né? Foram piorar a situação para tentar melhorar. É um lance meio hilário, né? Pô, cara, esse cara aí deveria recorrer o quê? Um hospital ou DPVAT? Exatamente. Fica meio cômico, né? É uma situação até meio cômica. Você está esperando atendimento. I wanna love you. No próprio, né, veículo que vai te atender, te atropela. Como é que fica isso? O legal é que o cara foi atropelado, ele estava esperando. O sistema último de saúde. O sistema último. Depois desse, Acabou. Encerra. Ó, beleza. fecha o caixão. Então, com essa notícia do atropelado pelo socorrista, a gente termina aqui o resumo da semana dessa semana. Certo, depois do resumo da semana, com notícias conturbadas aí, para variar, vamos para a opinião da semana.
É hora da opinião. Vai! Rapaz, é o seguinte, vai ser a mesma coisa de sempre, vai se dar da seguinte maneira. Começando ali, Rafael, Elisier, eu, terminando com o Ricardo. O tema é polêmico, o tema é complexo, como já foi dito antes, né? É sobre legalização da maconha, se você é a favor, se você é contra, o porquê. Entendeu? Gostaria de deixar bem claro, aqui na mesa, todos que estão sentados aqui, ninguém faz uso de psicotrópicos, drogas ilícitas. O que a gente usa é a cerveja lícita, entendeu? Deixar bem claro também que ninguém está... É só um debate, uma discussão, cada um dando a sua opinião, e em hipótese alguma isso aqui é uma apologia. Vamos começar então, certo? Bom, pessoal, a questão da legalização da maconha, se você é contra ou é a favor. Pelo mundo, nós temos legislações diferentes, nós temos leis diferentes. O que vai acontecer é o seguinte, em alguns países será legalizado o uso, a comercialização para fins de lazer ou até mesmo para fins terapêuticos. Deixo bem claro, na minha opinião, o Brasil não está preparado para o uso em fins de lazer, tá? Por diversos motivos. Fins terapêuticos é uma outra discussão, mas isso com leis muito fortes. O que muitas pessoas vão ficar contra o que eu estou dizendo, e você tem diversas correntes. Vão dizer que vai diminuir o crime, que vai diminuir o tráfico. Pessoal, vai legalizar o uso da maconha para fins de lazer, né? Enfim, o que vai acontecer? Você só tem o crime a partir da proibição do uso da maconha, na primeira metade do século passado? É a partir dali que o crime no mundo começou? Lógico que não. Eu acho que a nossa sociedade ela não está preparada. Nós temos uma meia dúzia aí que bebe um copo de cerveja. O cara não está preparado para nada, ele mata, ele sai correndo, põe a culpa no ciclista, o ciclista que estava bêbado, enfim. Nós temos diversos problemas. Lógico que, como já foi dito, isso aqui é uma discussão, né? Um vai mostrar a sua opinião, o outro vai mostrar a dele. Eliezer, me ajuda aí para apimentar. Fala você agora. Você falou bem, essa questão de você toma um copo. A gente aqui, a gente sabe, a galera viu desde o início que a gente gosta de consumir a nossa cerveja. Mas a questão é que a gente comentou já um pouco antes, a questão do organismo. Eu, em si, sou contra a questão do uso em si. Isso é a opinião que a gente está falando aqui, e a gente espera também que vocês comentem e não deixem de comentar. Mas a questão da liberação em si, eu sou contra, porque hoje a questão de você organizar ou liberar ou deixar de liberar, e como você vai controlar a questão do controle, é que me preocupa. Então, por isso, hoje, eu sou contra. Na questão de você falar, que pode ser que liberando você vai ter mais acesso, vai ser mais fácil, vai precisar procurar os locais que é alta criminalidade, tem uma favela para comprar, mas a questão de como você vai consumir e qual vai ser a sua atitude depois disso. É facilidade, como vai chegar ao meio, é jovens, e a gente sabe que existem os efeitos colaterais em cima disso. Então hoje eu não concordo, porque eu acho que o Brasil em si não tem estrutura hoje para isso. Beleza? E aí, qual é a sua opinião? Você tem assim, bem parecido, chegou bem perto do que eu já ia comentar, pegando esse gancho aí que tu falou, o Brasil não tem estrutura, falta educação. Porque assim, se você, tem muita gente que fala, em outros países, por exemplo, que é o mais conhecido, a Holanda, Amsterdã ali, todo mundo conhece lá, a cidade que é liberada total. Um lugar que é perfeito. Tem lugares para usar como forma de lazer. Sim, como se fosse um cigarro aqui. Só que acontece, o país lá é um país educado, a sociedade lá é totalmente diferente da sociedade brasileira. Que como você falou, deixou bem claro, com uma cerveja, uma droga lícita como álcool,
já faz um monte de besteira. É lógico que a gente não pode generalizar. A nossa intenção não é essa. Dizer que todos, né, que toda a sociedade é mal educada, que toda a sociedade não tem limite. Não é bem por aí. Mas chega a ser ingenuidade. Né? Eu vejo assim, ingenuidade. Acreditar que vai liberar, né, a liberação do uso da maconha vai acabar com o tráfico. Gente, e o crack, e a cocaína, e diversas outras drogas. E vai acabar que, se liberarem a maconha, vai ter marcha para liberar cocaína, vai ter marcha para liberar crack, e aí a gente vai ficar no ciclo vicioso. E o crime vai desaparecer, foi o que eu coloquei. Então o crime no mundo só apareceu quando proibiu o uso da maconha. Né? Seja a comercialização, o plantio, o consumo. O crime no mundo apareceu a partir desse momento? Lógico que não. Historicamente, nós vamos ver lá no início do século passado, nas primeiras décadas, que a proibição está ligada sim a um problema com a aversão à cultura do outro, aos menos favorecidos. É o caso do Brasil, né, onde você tinha a maior parte dos negros, ainda os descendentes dos escravos. Nos Estados Unidos você tinha os imigrantes mexicanos. Você vê isso sim, tá? Você observa vendo a história, que é muito mais antiga. Você tem algumas empresas que você não tem a maconha só para o uso, né, ou seja, terapêutico, usando THC, enfim. Você tem também, você pode tirar muitas fibras e utilizar em diversas outras coisas. Historicamente, algumas correntes vão dizer que as fibras eram utilizadas até nas caravelas, né, que chegaram aqui no continente americano. Então muitas empresas vão querer embaçar isso aí para poder colocar a sua matéria-prima na frente. Mas a questão não é essa. A questão principal que nós estamos colocando, pelo menos a nível Brasil, né, é a questão da legalização do uso para lazer. Até que ponto isso vai ser bom, isso vai ser ruim, se nós estamos preparados, correto? Você não tem ainda na questão, balança ali, isso, malefício, benefício. a questão da lei seca mesmo. Isso é bem polêmico que eu vou falar agora. O cara toma um copo desse aqui, ele não pode pegar o carro e dirigir. Lá fora ele não pode. Mas hoje, na maior parte das blitz, você só tem um bafômetro. Quer dizer, o cara fuma um baseado do tamanho desse boneco, ele vai passar no bafômetro. Isso é uma coisa que eu critico muito. Aí tem alguns equipamentos modernos que estão sendo testados com a saliva, enfim, mas não é o que nós estamos vendo ainda. Falou em lance de questão cultural, eles têm, assim, eu vou pegar lá a Jamaica, um pouco da África, né? A gente entra na cultura rasta, né, que usa como até uma forma de religião, entre aspas, que é a forma de chegar mais próximo de Deus ali. Mas assim, para não generalizar, como você falou, né, os caras sabendo usar, eles sabiam usar. Entendeu? Tem aquela cultura, sabendo usar, o intuito da droga ali para ele era chegar mais próximo de Deus. Se vai chegar ou não sou eu que vou julgar. Entendeu? Não sou eu. É como se tivesse a minha doutrina, a minha religião e alguém julgar também não ia gostar. Então, né, cada um faz suas escolhas aí. Só que o índice assim, de criminalidade também envolvendo o pessoal, porque aquele cara ali era da cultura rasta, ou ele segue esse padrão, é quase zero, cara. Isso é bem relativo, porque não quer dizer que o cara gosta disso ou daquilo, que ele vai causar algum mal à sociedade. Não podemos generalizar. Entendeu? Então, envolvendo um pouco de cultura, eu também acho isso. Acho que o Brasil ainda não está pronto na questão de educação para tomar essa decisão ainda sobre a liberação. É o que eu acho. E aí? Bom, minha opinião em relação à marihuana, ou a cannabis, ou a maconha, isso aí não tem que liberar, eu acho que não tem que liberar nada. Entendeu? É uma droga. Isso aqui também é droga. Não, peraí. É uma droga que tem, né, vai te fazer sair do teu normal e de repente o cara já está precisando de um negócio mais forte, ele pode sair dali e o cara enche os cornos, no dia seguinte está com uma dor de cabeça, uma ressaca, melhorou. Bom, alguns partidos no Brasil têm essa querendo liberar a maconha. Eu acho o seguinte, a maconha, para ser liberada nesse país, tem que haver alguns critérios, algumas leis para normalizar aquilo ali. Aí ele veio falar, eu não vou citar o partido,
mas um desses partidos, o rapaz até, o senhor, digamos assim, estava concorrendo à presidência da palavra. O cara já está mexendo com a maconha, ele vai lembrar, Dilma já não lembra de nada, ele vai lembrar, piorou, porque a maconha afeta o cérebro do cara. Então, não tem nada contra. E ele diz que 10 países, existem 10 países no mundo que já liberaram. Não liberaram, eles toleram. Tolerar é uma coisa, liberar é outra. Não existe, não há liberação. Eles toleram. No Uruguai, já é um negócio mais liberado. Tolerando também, não liberando. Que você pode comprar até 40 gramas, pode estar fumando teu baseado na rua tranquilamente. Aí o cara fala assim, não, porra, tem que liberar no Brasil. Não tem que liberar no Brasil, não precisa. Porque no Brasil já se tolera isso. Até mais. Com certeza, já se tolera isso. Eu já vi o cara fumando, saindo, porra, de uma segurança, de um lugar, de outro, o cara tá passando ali, olhar, e o cara tá fumando e a polícia não faz nada. Isso aí... Não te cortando, já foi visto, nesses países que foram liberados, já fizeram uma pesquisa que houve efeitos colaterais nos jovens desses locais. Isso aí com certeza vai ver, porque ela mexe com a mente do cara. Eu gostaria de saber o seguinte, a minha dúvida principal em referência a isso é se nesses países que foram liberados, a tal da criminalidade, né, os índices de criminalidade realmente diminuíram. Porque a bandeira principal vem em cima disso. Que você liberando, você diminui o problema, você diminui o problema do tráfico. Eu não vejo muito por isso não. Cara, não sou eu que eu vou te explicar isso, que o que eu pesquisei, que a gente faz uma pesquisa para não estar falando besteira aqui, entendeu? A gente faz uma pesquisa, a gente corre na internet, jornal, revista, livro, para poder fazer um levantamento, ter uma noção do que a gente vai falar. Eu não chegar aqui e falar besteira, porra, o cara é um idiota. Não. O que acontece? Se o cara é um idiota, tem que ter um motivo. Aí. Pois é. Em relação a isso, a criminalidade, eu acho que não tem muito a ver com isso, não. Eles levantam uma bandeira, tem uma virada. Não, sim, a criminalidade não tem muito a ver. Diretamente ligado, falam isso, que está diretamente ligado à liberação com a criminalidade. Sim, é. Eu acho até que o cara que dá um tapa no crack, pega uma cocaína, usa uma cocaína, entendeu? Ele tem mais agilidade para mexer do que para roubar, do que um cara que fuma maconha, que o cara fica diretão, né, naquela parada assim, pô, e aí, no barulho, entendeu? É um negócio mais lento. Então eu acho que não é por aí, mas também não tem esse negócio de, porra, vamos chegar junto ali, pegar. Cara, o Brasil ele já está andando num nível de também assim, intolerância. Porra, uma maconhinha, deixa o maluco fumar. Que o negócio não é assim. Entendeu? Porra, se é proibido, vamos arrochar, chegar junto. O negócio não é. Se não é liberado, meu irmão, vamos pegar forte. Agora, nos países que são liberados, que esse tal não vou citar o nome do cara, que é desse tal partido também, ele falou que 10 países já liberaram. Não, senhor. O senhor está totalmente equivocado. Eles toleram. E vamos atentar para um fato, que é o THC. Eu estou com uma cola aqui. É o THC. O THC é uma substância que tem na marihuana, ou na maconha, ou na cannabis, o que você quiser chamar. O THC ele funciona da seguinte forma. Ele é um alucinógeno, uma substância que tem na maconha. Ele é um alucinógeno que faz com que os neurônios parem de entrar em contato. Então vem aquela parada, pô, eu tô aonde, mano? A nóia, tá ligado, irmão? Esqueci, pô, caraca, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Meu irmão, o THC, 1 miligrama somente de THC puro, 1 miligrama de THC puro, ele entrando em contato com a sua corrente sanguínea, ele te deixa
e não tem reversão. E levando em consideração, eu não sou pesquisador, não tenho conhecimento sobre isso. Aí vem um pesquisador da antiga lá falando, pô, achei um corpo lá, não sei, um fóssil, né? Digamos assim, um fóssil lá pra dentro do sei lá de onde. Porra, ele achou o THC na ossada do cara. Porra, fala sério, tudo bem. Antigamente se usava isso como medicamento, ou seja, era usado como para medicina, não era usado para ficar drogado. Um pesquisador qualquer idade que achou, e THC, essa porra aqui não é maconha, peraí, que isso? Vou testar, acendeu, fumou aquela porra e viu que o bagulho funciona. Não é assim. Esse pesquisador achou também nas múmias, que eu não sei como é que se data isso, porque ele vem dizer que no ano 28 antes de Cristo, AC, foi encontrada a substância THC, a substância da maconha, no cara. Porra, vamos levar em consideração, tu acha que ele fumava? Porra, ele não fumava. Ele usava aquilo ali como, vou fazer uma pagelança aqui, eu vou encontrar meus deuses, o cara tá doidão, porra, vamos dar um tranquilizante. Era usado como tranquilizante, não como alucinógeno. Hoje em dia o cara já arruma outros fios pro bagulho, porra, bagulho literalmente falando, né? E já tá fumando esse negócio. Dá uma onda, dá, mas, porra, vamos prestar atenção, é um negócio que acaba devagar. Só te interrompendo um minuto, mais uma vez eu gostaria de falar para o pessoal que está aí do outro lado, que o canal não está aqui para criminalizar ninguém, nem discriminar ninguém. Eu acho que em muitos casos, eu tenho certeza, que em muitos casos de usuários não é problema de polícia, é problema de saúde pública. Tá? Em muitos dos casos. A nossa função não é essa aqui de descriminalizar, discriminar, julgar, apontar. A questão da discussão não é essa. Tá? Só deixando isso bem claro. De opinião. Somente da De opinião de cada um, porque de repente em casa o cara pode ter uma outra visão do que nós. Tem outra visão. Não, eu acho que cada um tem direito a fazer. Cada um sente prazer por onde quiser. Você tem a sua vida, acabou. Entendeu, Guilherme? Com certeza. Ninguém está aqui para discriminar, né? E só pegando aqui o fio da meada de onde eu estava tendo, eu não estou aqui para fazer apologia e nem para te discriminar, te criticar. Meu irmão, se você fuma, o problema é seu. Eu acho que você tem o livre-arbítrio de dizer, de falar, não, porra, eu fumo, o problema é meu. É isso aí, Deus deu isso a cada um. Então, se você acha que deve fumar, deve beber, deve dar um pouquinho de... deve andar de bicicleta, cada um faz o que quer. Entendeu? Você quer dar uma fumada, quer ficar doidão, tranquilão, beleza, só não me chame. Agora, se for beber, pode me chamar. É isso aí, chama o canal todo. Acho que a questão que a gente procura sempre passar, assim, a ideia que a gente sempre procura tempo polêmico, né? É sempre assim. Mas eu acho que a ideia é a gente trazer mesmo a questão dos prós e dos contras, né? E existe, a gente conhece uma gama, como eu creio que cada um aqui, vocês estão assistindo, né? A gente também tem amigos, né, que consomem, mas a gente só procura passar que existem os efeitos, né? Infelizmente existem os efeitos colaterais, né? A gente sabe que existe uma onda, mas existe também os efeitos colaterais. Então, por isso que a gente está dando nossa opinião aí, a questão de liberar, eu contra, eu acho que a galera aqui, a maioria, concorda nisso aí. E eu não concordo com a liberação. Você quer diminuir a criminalidade no Brasil? É aquilo que eu venho falando já há alguns episódios. Educação. A tal famosa revolução na educação. Na base da família também. Tá? Não é só a educação só na escola, né? Não é só coisa na escola não, é na família também. É que educação, educação se traz de casa. Na escola você aprende o que tem que aprender. Mas a educação é isso aí. A educação ela vem de casa, aprende isso. Você, pai, mãe, eduque seu filho. Quer ver a criminalidade diminuir no Brasil?
É isso aí, é investimento em educação, é uma revolução no sistema educacional, é uma revolução em casa, porque no momento que o jovem, que o adolescente, ou que até mesmo o adulto, que o ser humano, no momento que ele tem perspectiva de vida, ele pensa 2 vezes antes de fazer uma besteira, de cometer um assalto, de entrar para o tráfico, para a criminalidade, para o mundo do crime. E nessas Gostaria, horas, só o para cara- te interromper um Sim. minutinho, vou te deixar à vontade, essa semana, infelizmente, eu perdi mais um aluno meu na Baixada Fluminense para o mundo do crime. E não foi perder só dele fazer parte do mundo do crime, não, ele perdeu a sua vida. Um jovem de 15, 16 anos perdeu a sua vida. Deixa isso bem claro aqui pro canal. E aí, rapaz, acabam confundindo o quê? Ah, foi a droga. Não foi a droga. Isso aí, se você levar em consideração a educação que se traz de casa, independente, é raiz. Criar Independente. oportunidades, perspectivas porra, de vida. Pois é pobre, é rico, não. Tem muito rico aí que não vale merda nenhuma. Tem muito rico aí que não vale merda nenhuma. Não tem educação. Não tem um pico de Dinheiro, educação. não tem educação. E tem pobre aí que tem. O então, caráter quer dizer, não é está caráter, na cor da pele, É isso não aí. está na opção É isso aí. sexual, É isso nem na aí. religião. Concordo com O você. caráter não está nisso. E nem se é usuário, não. Sim, Pois é. com certeza. Não precisa ser usuário de droga para não ter caráter, não ter educação. Não. Todo mundo aqui já conheceu algum usuário de muito caráter. Com certeza. Bom profissional, é o que eu te falei, o É canal isso não está aí. aqui para dizer se está certo, se está errado, É isso é a aí. nossa opinião. Em relação ao problema não é nem de todos os usuários, foi o que nós colocamos aqui. Isso aí. Mas no geral, no contexto geral, na minha opinião, o Brasil não está preparado para isso. Não, E ainda está. assim, não generalizando, mas ainda assim vai aparecer um ou outro que vai fazer uso, né, da substância e vai cometer alguma merda, um delito. Né? E aí, cara, você que também usa, mas que mantém sua integridade ali, você vai acabar sendo culpado, porque nem todo mundo vai também respeitar igual ele está fazendo, e aí as pessoas vão generalizar. E aí você que nunca fez nada vai acabar tendo um Vai título pagando por de que isso. faz alguma coisa Vai sem fazer. entrar sem ter nada a ver com nada. Esse A que é o própria caso. proibição nos Estados Unidos, ela vem de um golpe da mídia. No início, da primeira metade do século passado. Então tem essa questão, que a mídia também vai utilizar isso. Vai fazer. Com certeza. E Vai vai. criminalizar ainda mais o pobre, o negro, a pessoa que mora na comunidade, vai criminalizar ainda mais. O engraçado é que se isso for pra frente, cara, imagina que, vamos supor que a lei foi aceita, a maconha tá liberada. Porra, vai ficar mais caro do que o Xbox, cara. Caramba. Olha, o imposto vai comer em cima. Ah, sem contar que aí cara tem todo tá efeito comprando- burocrático. O cara tá comprando uma maconha por R$1 no tablet, ele vai Vão ficar ele vai revoltados pagar também. 10 contas na farmácia, vai decidir uma botar na mão, que ela tá fechando lá com o pessoal da Colômbia e tal. Se começar a vir na mão da Dilma, vai ficar 10, 15 contas, hein? Tu que gosta de dar um tapinha na chupetinha do diabo, então quer, rapaz, vai segurar um dobrado, ele vai de escola 15 conto. Mandou um comentário excelente. Não, pô, isso aí é realidade. Que quem fecha com terrorismo, com tráfico, deixa a Colômbia pra lá. É. Vamos falar não. Deixa Vamos quieto. continuar o negócio. Isso aí, vamos. Vai lá. Bom, eu vou, já que me deram a palavra aqui, eu vou terminar isso aqui. Bom, todo mundo deu sua opinião em relação às drogas. Você tem alguma coisa a falar, Léo? Seguinte, foi unânime então, né? É assim, acho que para Unânime. fim terapêutico também, né? É unânime. Sim, sim. A fita É, terapêutica tem isso aí. terapêutico, Não, a questão de fim. O bagulho é doido. Certo, certo. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Se eu tenho um cara, tem lá um sujeito, um homem, aí ele é usuário. Só que aí acabou a seda dele, o papel lá. Ele pega lá e olha assim, tem um jornal do lado. Ele rasga o papel do jornal e enrola. Qual é o nome do filme? Não faço nem ideia. Não. Notícia não pode. É baseado em fatos reais. Essa foi podre. Podre. Tá melhorando, tá Pô, melhorando. tá podre essa. Mais alguém? Mais alguém? No próximo Beleza. episódio eu vou contar. Com essa eu pra acho vocês. que não tem como. Eu É, tô não, fora, não, eu no tô próximo fora. episódio podem me cobrar. Eu Vai vou ver, contar ó. que é o Só vou animal mais dar- rápido do mundo, tá? Só Eu vou vou dar meu preparar veredito uma aqui. também, vou preparar uma também. Agora Essa você foi abriu o boa. precedente. Eu só vou dar meu veredito. Não as drogas. Não as drogas, a Exatamente, maconha também, que é mais tranquilo, mais relax, mas tô fora. É isso aí. Então beleza. Acabou aqui?
Encerrou? Encerrou? Tá encerrado então a opinião dessa semana aí. E hoje foi tudo baseado em fatos reais, né, cara? Valeu, galera. Após a opinião da semana, vamos encerrar aqui, né? Considerações finais. Agradecimento a cada um integrante aí. Valeu, Rafael. Valeu, Zé. Valeu, Ricardo. É o seguinte, tem que deixar aí seu like. Tô vendo poucas pessoas deixando like no vídeo, hein? Pô, vamos deixar, gente. Deixar o like aí pra gente trazer mais coisas diferentes, cara. Tem muita coisa pra melhorar ainda. A gente vai gravar fora também. Entendeu? Tem outro estado, em outro país, se bobear, entendeu? Mas também tem que deixar o like aí pra gente fazer alguma diferença aí. Vou deixar aqui 2 anúncios aqui. O primeiro, eu gostaria de mandar um abraço pra toda a galera lá que acompanha a gente lá na fanpage, no Facebook. Entendeu? Valeu pela moral, galera. Gostando de ver, continua aí com a gente, quem continua com você. E um abraço aí especial pro Jander Gonzaga, lá de Minas, professor também. Tá acompanhando nosso trabalho aí. Eu achei maneiro da parte dele, então valeu, um abraço pra você, Jander. Escrito aqui, inscreva-se também. Com certeza, é verdade. Isso aí, né? Acho que dá pra finalizar aqui. Ô, Léo, não tinha mais um integrante pro debate de hoje, um convidado? Acho que ele não perdeu o horário, cara. Será? Agora eu me Perdeu, lembrei disso. Exatamente. Vamos encerrar. Fala aí, foi mal aí. Ih, rapaz, olha a hora que eu... Olha só. Ô, brother, agora... Acabou a gasolina aí do Long? E aí, parceiro, esqueci. Tava ocupado. Tá fazendo o quê, cara? Pô, tava indo valer na rua de skate. Tá tranquilo, foi mal. Aí, vai fazer o seguinte, vou mandar assim pra encerrar. Chega pra cá, dá a volta aí. Aí, Vamos lá, encerrar com chave de bolo. Parabéns pra você, essa data querida. Obrigado, eu vou comer. Achou bacana? A Ruiuda. Ô, Ricardo, vem comigo na cama, né? Pô, cara, esqueci que era teu aniversário, foi mal. Show de bola, irmão. Valeu. E com essa daí, a gente encerra aqui. Valeu, me deixar na vaca aqui. Não, que isso, rapaz. Você é um rapaz que eu vejo que solta mais gases pela boca de cima e pela boca de baixo. Você é o Impressionante. Eu tô flex, rapaz. Bom, obrigado. É. Obrigado pela homenagem aí que foi feita. 38 aninhos, obrigado a todo mundo aí que mandou a mensagem pelo Face, mandou a mensagem pelo WhatsApp. E essa rapaziada aqui que não presta, que aqui do Descascaralho. Esse é o bolo dele, ó. O bolo que aqui, ó. Calma. Vai ter jujuba, vai ter confete. De qualquer forma, cala a boca, porra. Obrigadão, agradeço muito ao pessoal que mandou pelo Face, pelo WhatsApp. Vem pra cá você aí, cara. Os parabéns. Obrigado, galera. Valeu. Semana que vem estamos de volta, porque vamos descaralhar o descascaralho. Caralho, porra. Aí, Guilherme. Porra, show. Vamos descascarar o alho. Descaralhado não. Porra. Deixa essa porra. Vamos descascaralho. Valeu. Podre.